Você já parou para pensar que por trás de cada luz que te consola, existe uma presença invisível agindo em silêncio, como se o céu trabalhasse nos bastidores da sua vida? Hoje eu quero te conduzir a um mistério que muitos pronunciam, mas poucos conhecem de verdade. Quem é o Espírito Santo e qual é a sua real atuação por trás de tudo? Porque se você entender isso com simplicidade e reverência, a sua fé deixa de ser uma ideia e se torna uma vida interior. E é aqui que a promessa do título precisa se cumprir logo no início. O Espírito Santo não é um tema religioso, nem uma energia genérica, nem uma emoção de culto. Ele é Deus vivo, pessoal, real, que age por dentro da história e ao mesmo tempo por dentro da sua alma. Ele é a mão de Deus quando você não vê a mão. Ele é a voz de Deus quando tudo em você está barulhento demais para ouvir. E eu vou te dizer algo com a calma de quem já aprendeu a esperar. Se você buscar o Espírito Santo como quem busca um consolo rápido, você vai se frustrar. Mas se você buscar como quem busca a verdade, você vai ser transformado. Porque ele não entra para decorar a sua vida. Ele entra para santificar a sua vida. Cada vídeo é uma jornada de crescimento e transformação espiritual. Se você quer isso para a sua vida, ou para quem você ama, inscreva-se e ative o sininho. Agora, respire e me acompanhe. Há uma pergunta que vale por muitas. Quem é o Espírito Santo na fé da Igreja? Ele é a terceira pessoa da Santíssima Trindade, o amor vivo entre o Pai e o Filho, o dom que Deus dá a si mesmo para habitar em nós. Não é um algo, é um alguém. E essa distinção muda tudo. Porque você não usa o Espírito Santo. Você se entrega a Ele. Você não o controla. Você se deixa conduzir. E Ele não te substitui. Ele te fortalece. A Escritura o revela com sabedoria, sem reduzir o mistério. Ele desce como pomba, não para ser um símbolo fofo, mas para manifestar paz, pureza, direção. Ele vem como vento para dizer que não se prende em gaiola, que não se explica inteiro, que não se possui. Ele vem como fogo para purificar, iluminar, aquecer e marcar. E ele vem como água viva, porque onde ele toca, a alma volta a ter seiva. E qual é a atuação real por trás de tudo? Aqui está um primeiro segredo que pouca gente aceita. O Espírito Santo age, antes de tudo, na verdade. Ele não é um selo para confirmar as suas preferências. Ele é a luz que corrige o seu engano com misericórdia. Muitos querem uma fé que apenas acaricie. Mas o Espírito Santo faz algo melhor. Ele cura. E curar, às vezes, dói. Porque curar é remover o que infecta, mesmo quando você se acostumou com a ferida. Quando Jesus promete o Espírito, ele o chama de Consolador, sim, mas também o chama de Espírito da Verdade. Isso quer dizer que o Consololo não é mentira doce. É paz ancorada na realidade de Deus. Por isso, quando o Espírito Santo se aproxima, ele não apenas te acalma. Ele te desmascara com amor. Ele te mostra o que você não queria ver, para que você possa ser livre. E liberdade na vida espiritual não é fazer o que dá vontade. É ter força para fazer o que é justo, mesmo quando a vontade está fraca. Você já notou como certas mudanças em você não vieram de um esforço humano, mas de uma luz repentina, de uma clareza interior, de um nojo santo pelo pecado, de um desejo novo de recomeçar? Isso é atuação real. É o Espírito tocando a consciência. É Ele fazendo você perceber que o mal não é um detalhe, é uma escravidão. E que a graça não é um adorno, é uma ressurreição por dentro. O Espírito Santo é aquele que faz a igreja ser mais do que uma instituição. Sem ele, a igreja seria apenas um corpo de regras, uma memória histórica, um conjunto de ideais. Com ele, a igreja é corpo vivo, porque o Espírito é a alma da igreja. É ele quem sustenta a fé quando a era muda, quando a cultura pressiona, quando o amor esfria, quando a verdade é ridicularizada. É ele quem mantém a chama na lâmpada, mesmo quando o vento do mundo sopra com força. E agora escute com atenção. Se você quer reconhecer a atuação dele por trás de tudo, você precisa entender o modo como ele age.
Ele age em profundidade, não em superfície. Ele age em silêncio, não em espetáculo. Ele age no tempo de Deus, não no seu relógio. Ele age para fazer Cristo crescer em você, não para fazer você parecer impressionante aos outros. Há pessoas que confundem Espírito Santo com euforia. E se a euforia não vem, acham que Deus se foi. Mas o Espírito Santo não é dependente da sua adrenalina. Às vezes, ele te dá alegria sensível. Outras vezes ele te dá uma fidelidade seca, uma perseverança sem gosto, um sim que você diz apenas porque sabe que é verdade. E eu te digo com reverência, isso pode ser um dos sinais mais puros da graça, porque amar sem recompensa sensível é um amor mais próximo da cruz. Você quer saber onde ele atua de modo concreto? Ele atua na conversão, quando você decide parar de mentir para si mesmo. Ele atua na confissão, quando você tem coragem de nomear o pecado e pedir perdão. Ele atua na Eucaristia, quando você se aproxima com fé e se deixa alimentar por Cristo. Ele atua na palavra, quando um versículo te atravessa como se Deus estivesse falando só com você. Ele atua na caridade, quando você fazendo o bem e percebe que alguém te sustenta por dentro, porque sozinho você não teria força. E ele atua também em algo que poucos valorizam. Ele atua na paciência. Sim, na paciência. Porque a paciência é uma forma de esperança encarnada. A paciência diz: eu confio que Deus está fazendo algo mesmo quando eu não vejo. E isso é típico do Espírito Santo. Ele trabalha no invisível. Ele gesta o santo no secreto. Talvez você me pergunte, mas eu posso ter certeza? Eu posso sentir? Você pode sentir às vezes. Você pode não sentir em outras. Mas você pode discernir. E discernir é mais seguro do que sentir, porque sentimento varia. Discernimento aproxima da verdade. O discernimento começa assim: o Espírito Santo sempre te move para Deus e nunca para o orgulho. Ele sempre te move para a caridade e nunca para a vaidade. Ele sempre te move para a pureza e nunca para a duplicidade. Ele sempre te move para a obediência à verdade e nunca para a rebeldia teatral. Ele sempre te move para a paz, mesmo em meio à dor, e nunca para o caos sem necessidade. Você quer uma prova simples? Quando uma inspiração vem do Espírito, mesmo que ela te corrija, ela não te humilha como um inimigo. Ela te humilha como um médico humilha um tumor, cortando para salvar. Ela não te desespera. Ela te chama. Ela não te faz dizer não há saída. Ela te faz dizer eu posso recomeçar. E quando você começa a ver isso, você entende a atuação dele por trás de tudo. O Espírito Santo é o grande artífice da santidade. Ele pega a sua matéria bruta, suas feridas, seu temperamento, sua história, sua falta de controle, e faz disso uma obra de Deus. Mas ele não fazenda sem a sua cooperação. Ele não te violenta. Ele te convida. Agora, se você está aqui, eu quero te fazer uma pergunta que não é teórica. Você está vivendo como se o Espírito Santo morasse em você, ou como se você estivesse sozinho carregando o peso da sua vida? Porque se você responder com honestidade, você vai descobrir onde a graça precisa entrar. E é exatamente aí que vamos mais fundo. Você já percebeu que muitas vezes, o maior campo de batalha não é o mundo lá fora, mas o seu mundo interior? Se você quer entender a atuação do Espírito Santo por trás de tudo, você precisa entrar no lugar onde ele mais trabalha, dentro da alma. E aqui eu quero ser muito clara e muito reverente, como convém à fé. O Espírito Santo não é uma sensação de bem-estar. Ele é a presença de Deus que reconstrói o homem por dentro. E essa reconstrução tem etapas, tem processo, tem cruz, tem ressurreição. A Escritura diz que ele habita em nós. Isso não é poesia. É realidade sobrenatural. O batismo não é um ritual social. É um nascimento novo. E a confirmação não é uma formatura. É um selo de fortalecimento. Deus não apenas te perdoa. Deus te habita. E quando Deus habita, Ele ordena a casa. Por isso, uma das atuações mais profundas do Espírito Santo é esta:
Ele coloca ordem no caos interior. Ele ilumina o que estava confuso. Ele dá nome ao que estava embrulhado. Ele te faz reconhecer que certas tristezas não são apenas cansaço, são falta de Deus. Que certas iras não são apenas gênio forte, são ferida mal curada. Que certas ansiedades não são apenas personalidade acelerada, são medo sem entrega. E aqui está um mistério que poucos aceitam. O Espírito Santo age muito por meio da consciência. Ele não grita como o mundo. Ele sussurra como Deus. Ele te dá um incômodo santo quando você está indo para onde não deve. Ele te dá uma paz santa quando você fazendo o que é certo, mesmo se ninguém aplaudir. Ele faz você se perguntar coisas que antes você evitava, como se uma luz tivesse acendido no fundo da alma. Por que eu estou fazendo isso? Para onde isso vai me levar? Isso me aproxima de Cristo ou me afasta? Muitos querem sinais externos, mas o Espírito Santo quase sempre começa com um sinal interno, uma verdade que você não consegue mais negar. E quando você não nega mais, você começa a ser livre. Você quer um exemplo bem concreto? Quando uma pessoa vive no pecado, ela costuma criar defesas. Todo mundo faz. Não é tão grave. Deus entende. Depois eu mudo. O Espírito Santo entra e desfaz as defesas com luz. Não para te condenar, mas para te curar. Ele te fazendo enxergar o pecado como ele é, uma ofensa ao amor. E quando você vê como ofensa ao amor, você para de negociar. Você começa a chorar, às vezes sem lágrimas, mas com a alma. E isso já é graça. E é aqui que precisamos de outra verdade. O Espírito Santo é o autor da oração verdadeira. A sua parte é querer rezar. A parte dele é ensinar você a rezar. Por isso, quando você diz eu não sei rezar, não use isso como desculpa. Use como pedido. Espírito Santo, ensina-me. Porque ele ensina mesmo. Ele ensina a rezar com palavra e com silêncio. Ele ensina a rezar com lágrimas e com seca. Ele ensina a rezar sem se tornar um teatro. A oração, quando é verdadeira, não é só falar. É alinhar a vida à presença de Deus. E o Espírito Santo faz esse alinhamento. Ele te mostra que a oração mais profunda não é me dê, é faça em mim. Não é mude a situação, é mude o meu coração. Não é tire a cruz, é me dê amor para carregar a cruz sem perder a fé. Mas você pode perguntar, e como eu sei que é ele e não a minha imaginação? Essa pergunta é séria, e a resposta também. A imaginação geralmente procura conforto imediato e confirmação do ego. O Espírito Santo procura a vontade de Deus e a humildade. Ele não alimenta sua vaidade. Ele alimenta sua caridade. Ele não aumenta seu desejo de ser visto. Ele aumenta seu desejo de ser fiel. E aqui eu preciso dizer algo que muitos evitam. O Espírito Santo não confirma toda a revelação particular que alguém afirma ter. Ele não confirma toda mensagem sensacionalista. Ele não confirma toda curiosidade. O Espírito Santo é sobriedade. Ele é ordem. Ele é doutrina viva. Ele é santidade sem circo. Quando ele toca uma alma, ele produz frutos. E frutos são a prova mais concreta do invisível. Quais são esses frutos? Caridade mais real, não apenas palavras. Paciência mais firme. Pureza mais vigilante. Mansidão que não é fraqueza, mas força contida. Fidelidade nos deveres pequenos. Humildade que não se exibe. Alegria que não depende de aplauso. Paz que não desaparece na primeira contrariedade. Você já viu alguém que, depois de uma conversão, não virou um artista religioso, mas virou um homem mais honesto, um pai mais presente, uma mulher mais paciente, um jovem mais casto, um trabalhador mais reto? Isso é a atuação do Espírito Santo. O mundo não sabe medir, mas o céu sabe contar. E o que é a atuação por trás de tudo no mundo, na história? É Ele quem sustenta os santos. É Ele quem levanta a vocação onde havia desânimo. É Ele quem impede que a fé desapareça em famílias onde tudo parece ter morrido. É Ele quem conduz a igreja, mesmo quando os homens são fracos.
É Ele quem fazendo o bem persistir em meio à noite. É Ele quem transforma dor em oferta, sofrimento em intercessão, cruz em salvação. E se você quer um marco histórico para enxergar, olhe Pentecostes. Antes, discípulos com medo. Depois, apóstolos com coragem. O que mudou? Não foi um treinamento motivacional. Foi o Espírito Santo. Ele não apenas mudou o humor deles. Ele mudou a estrutura interior deles. De medrosos, fizeram-se testemunhas. De fechados, fizeram-se missionários. De confusos, fizeram-se claros. Isso é importante porque muita gente quer o Espírito para se sentir bem, mas o Espírito vem para fazer você ser testemunha. E testemunha não é quem grita. É quem vive de understanding e coragem. Às vezes, coragem é só continuar rezando quando nada muda. Às vezes, coragem é pedir perdão quando o orgulho quer vencer. Às vezes, coragem é cortar uma amizade que te afunda. Às vezes, coragem é recomeçar um caminho de pureza depois de cair. E aqui eu quero te fazer outra pergunta muito direta. Você está disposto a ser guiado, ou você só quer ser consolado sem mudar? Porque a atuação real do Espírito Santo começa quando você aceita ser guiado. E ser guiado significa perder certos controles. Significa deixar Deus te mostrar que você não é o seu próprio Deus. Significa aceitar que há um caminho e que esse caminho tem nome, Jesus Cristo. Agora, para não ficar em ideias, eu vou te levar a um ponto prático. Quais são as formas pelas quais o Espírito Santo age no seu dia a dia? Mesmo quando você não percebe, ele age pela igreja, quando você escuta um ensinamento e se corrige. Ele age pelos sacramentos, quando você recebe graça que não produziu. Ele age pela palavra quando você é iluminado. Ele age pela comunidade quando um conselho sábio te freia de um erro. Ele age pelas provações quando a dor te ensina a depender de Deus. Ele age pela alegria quando você agradece e reconhece que tudo é dom. E ele age também por meio da pequena fidelidade, fazer o que é certo quando ninguém está vendo. É aí que o Espírito cria santos. Não é no palco. É na cozinha, no trabalho, no quarto, no silêncio, na disciplina, na confissão, na Eucaristia, na oração sem gosto, no perdão difícil, na caridade oculta. Se você está me acompanhando até aqui, eu quero te pedir algo que não é só um pedido de canal, é um pedido de caminho. Curta este vídeo e se inscreva no canal, porque isso ajuda esta mensagem a chegar em quem está perdendo a fé no silêncio. E me diga nos comentários com simplicidade, em qual área você mais precisa da ação do Espírito Santo hoje na sua vida? Agora vamos aprofundar ainda mais, porque existe uma confusão muito comum que precisa ser curada. Muitos pensam que a ação do Espírito Santo é algo extra, para quem já é muito religioso, mas a verdade é outra. Sem o Espírito Santo, ninguém vive a fé de verdade, nem por um dia. Você já se perguntou por que algumas pessoas conhecem a doutrina, mas continuam vazias e outras pessoas, com pouca instrução, carregam uma luz que dá vontade de chorar? Aqui está um mistério real. O Espírito Santo não é apenas para informar a mente. Ele é para converter o coração. Há quem tenha palavras sobre Deus, mas não tenha Deus por dentro. Há quem saiba explicar, mas não saiba adorar. E a adoração é obra do Espírito. Porque a adoração é reconhecer Deus como Deus, e eu como criatura amada. Uma das atuações mais por trás de tudo do Espírito Santo é esta: ele coloca Cristo no centro. E tudo que não coloca Cristo no centro, mesmo se falar de espiritualidade, pode ser apenas um desvio elegante. Você precisa ouvir isso com seriedade. O Espírito Santo não vem para exaltar você. Ele vem para exaltar Jesus em você. Ele não vem para fazer você brilhar. Ele vem para fazer você santificar. E santificar é um verbo que tem cruz. Porque santidade é amor até o fim. Quando a igreja diz que o Espírito procede do Pai e do Filho, ela está dizendo que ele é o amor substancial entre eles. E esse amor, quando entra em nós, produz uma coisa muito concreta: caridade. A caridade não é só ser legal.
É amar como Cristo ama. E Cristo ama com verdade, com sacrifício, com fidelidade, com pureza. Por isso, quando você quer discernir a ação do Espírito Santo em uma decisão, faça perguntas simples e fortes. Isso vai me tornar mais caridoso ou mais egoísta? Isso vai me tornar mais humilde ou mais vaidoso? Isso vai me aproximar dos sacramentos ou me afastar? Isso vai me dar paz interior, mesmo se for difícil, ou vai me dar agitação e confusão sem necessidade? E aqui eu preciso te dar um critério que os santos usaram, porque ele protege a alma. O Espírito Santo nunca contradiz a fé da Igreja. Nunca. Ele pode te chamar a um sacrifício maior, pode te conduzir a uma vocação, pode te dar uma luz particular, mas ele não vai te levar a romper com a verdade. Ele considera a Igreja como mãe. Por isso, quem se diz guiado pelo Espírito, mas despreza a doutrina, zomba dos sacramentos, ridiculariza a moral, está confundindo vozes. O Espírito Santo é unidade. E a unidade não é uniformidade. É comunhão na verdade. Agora vamos falar da atuação dele por trás das situações que mais te confundem, as provações. Muita gente acha que quando sofre, Deus se ausentou. Mas muitas vezes é o contrário. Quando você sofre e não se entrega ao desespero, o Espírito Santo está te sustentando. O Espírito Santo não te promete uma vida sem dor. Ele te promete uma vida com sentido. E sentido é o que salva a alma do desespero. Ele te ensina a oferecer. E oferecer é a linguagem dos santos. É a linguagem do céu. Quando você oferece uma dor em união com Cristo, você não está fazendo magia. Você está fazendo amor. E amor transforma o mundo por dentro, mesmo quando ninguém nota. Você já reparou que existem pessoas que passaram pelo mesmo problema que você, mas saíram diferentes? Umas saem amargas. Outras saem humildes. Umas saem cínicas. Outras saem misericordiosas. O que faz a diferença? Não é o problema. É a presença do Espírito, ou a resistência a ele. E aqui está um ponto prático que pode mudar a sua vida. Quando você se encontrar em confusão, antes de tomar decisão, faça uma invocação curta e séria. Vinde, Espírito Santo. Não como frase decorativa, mas como pedido real. Vinde, Espírito Santo, iluminai minha mente, fortalecei minha vontade, purificai meu coração. E depois, fique em silêncio por 1 minuto. Esse minuto pode ser o mais importante do seu dia. Porque o Espírito Santo age assim, ele não tira sua responsabilidade. Ele te dá luz para assumir a responsabilidade. Ele não decide por você. Ele te faz capaz de decidir no amor. E é por isso que a fé católica é tão realista. Ela não remove a liberdade, ela cura a liberdade. Agora vamos falar de uma atuação que quase ninguém percebe. O Espírito Santo é aquele que te lembra. Sim, que te lembra. Jesus diz que ele nos recordaria tudo o que Cristo ensinou. Você já viveu um momento em que, no exato instante da tentação, veio à sua mente uma palavra, um mandamento, uma imagem de Cristo, um lembrete de que você não quer voltar para a lama? Isso é Ele. Isso é graça. E se você responde, você cresce. E se você não responde e cai, Ele age de outro modo. Ele te dá contrição. Ele te leva de volta. Ele te convida à confissão. Ele te impede de normalizar o pecado. Ele te impede de chamá-lo de estilo de vida. Ele te impede de fazer paz com o que te mata. Isso é misericórdia. Talvez você esteja pensando, então o Espírito Santo é quem me faz sentir culpa? Não. Culpa pode ser apenas peso psicológico, pode ser acusação do inimigo, pode ser escravidão. O Espírito Santo não te dá culpa estéril. Ele te dá arrependimento que cura. Ele não diz, você não presta. Ele diz, você pode ser santo. E a diferença é abismal. E agora eu quero te levar para um centro da vida cristã, os dons e os frutos. Muita gente corre atrás de dons extraordinários, mas esquece os frutos ordinários. Dons podem ser carismas, capacitações para servir. Frutos são virtudes geradas pela graça.
O Espírito Santo pode dar carismas, sim, mas ele prioriza frutos. Porque carisma sem santidade vira vaidade. E vaidade religiosa é uma das tentações mais perigosas, porque ela se disfarça de luz. Os frutos são a marca mais segura da atuação real. Quando o Espírito está agindo, a pessoa se torna mais mansa sem ser fraca, mais firme sem ser dura, mais verdadeira sem ser cruel, mais alegre sem ser fútil, mais paciente sem ser lenta, mais pura sem ser orgulhosa. E você, com sinceridade, consegue ver algum fruto crescendo em você nos últimos meses? Consegue ver pelo menos um pequeno broto de mudança? Porque se há um broto, o Espírito está trabalhando. E se parece pequeno, lembre-se, Deus gosta do pequeno. Deus faz sementes virarem florestas. Agora, para cumprir a promessa do título até o fim, eu preciso te mostrar a atuação do Espírito Santo por trás de tudo, em 3 âmbitos que abrangem a sua vida. Por trás da igreja, por trás da sua história pessoal, e por trás da luta invisível que muitos ignoram. Na igreja, ele é o sopro que mantém a tradição viva, não como costume morto, mas como verdade viva. Na sua história, ele é a providência que vai te conduzindo, às vezes com doçura, às vezes com correção. E na luta invisível ele é a força que te protege do engano, porque existe um inimigo real, e você não deve ser ingênuo. O Espírito Santo te dá discernimento. Ele te faz desconfiar do que parece muito bom, mas te afasta da verdade. Ele te fazendo amar o bem com sobriedade. E agora eu quero encerrar com uma pergunta que vale como exame de consciência. Se hoje o Espírito Santo se retirasse da sua vida, o que mudaria de verdade no seu dia a dia? Se a resposta for quase nada, então você não está vivendo ainda a profundidade da fé. Mas se a resposta for eu não sei como viveria, então você já entende algo. Ele é o ar que a alma respira. E agora, sem prolongar com promessas longas, eu vou te deixar um fechamento prático, curto e memorizável, porque a santidade precisa caber no seu dia. Primeiro, comece o dia com uma invocação simples. Vinde, Espírito Santo, e peça luz para um ato concreto de fidelidade hoje. Segundo, faça um pequeno exame à noite. Onde eu resisti à graça? Onde eu cooperei com a graça? E termine com um ato de contrição. Terceiro, não negocie com o pecado pequeno. O pecado pequeno cria hábito. O hábito cria cegueira. Peça ao Espírito Santo a graça da verdade, mesmo quando ela te custa. Quarto, volte aos sacramentos. Confissão e Eucaristia não são prêmios para perfeitos, são remédios para quem quer ser curado. Quinto, guarde silêncio por alguns minutos no dia. O Espírito Santo não compete com barulho. Ele ensina no secreto. Agora faça comigo uma oração breve, como quem coloca a alma em ordem diante de Deus. Espírito Santo, doce hóspede da alma, eu vos peço, entrai em mim com vossa luz. Corrigi o que está torto, curai o que está ferido, aquecei o que está frio e conduzi-me à vontade do Pai. Dai-me amor por Jesus, fidelidade à Igreja e pureza de coração. Amém. E para você ter um exemplo de santos que viveram essa ação real, lembre-se de São José, que foi guiado pelo Espírito na obediência silenciosa, e lembre-se de Nossa Senhora, esposa do Espírito Santo, que viveu a plenitude da graça sem ruído, mas com total entrega. Curta este vídeo e inscreva-se no canal para continuar sua caminhada de fé com doutrina, reverência e vida interior. E me escreva nos comentários com simplicidade. Você quer pedir ao Espírito Santo o que hoje, exatamente?